Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tem novidades, porque o presidente e o diretor esportivo do Corinthians confirmaram que há uma negociação com o Flamengo e com o Gabigol para que o atacante vista as cores do Corinthians em 2024. E ó, pelas palavras dos dirigentes, Gabriel Moscardo está vendido. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque essa novela vai longe. E não é uma novela que desta vez foi criada pela imprensa, porque a gente, os jornalistas, façam esse meia-culpa, a gente gosta de criar um folhetim, muitas vezes, para ficar abastecendo nossos veículos e fazer com que a audiência fique conectada, querendo saber o final dessa novela. Essa é uma novela criada pelo próprio Augusto Melo, que está digamos assim, vendendo sonhos ou ilusões. E aí, deixando a torcida sonhar ou se iludir. Você que escolhe. Para mim, já começo por aí, vou trazer as informações aqui nesse vídeo, mas tanto o Augusto Melo quanto o Rubens Gomes, o Rubão, que são os homens do futebol nesse momento, que estão nesse processo de transição, o dirigente estatutário, o Rubens Gomes, ainda sem ser o diretor executivo de futebol, que o Corinthians ainda não contratou, ainda não tem. Então tem o Cifute lá, que é um centro de análise de mercado comandado pelo Thiago Gasparino, que está fazendo o scout de todos os jogadores. Tem, obviamente, as reuniões com o Mano Menezes, comissão técnica que permanece para o ano que vem. E tem os homens fortes dessa gestão, Augusto Melo e Rubens Gomes, que estão trabalhando já, mas só podem dar a canetada, só podem efetivamente anunciar e confirmar alguma coisa a partir do dia 2 de janeiro. Então, a grande linha tênue disso tudo é que desde o princípio o Augusto Melo tem dito: vamos montar um time competitivo, vamos brigar por todos os títulos, vamos contratar 12 reforços, o Gabigol tem a cara do Corinthians, o Soteldo também é um jogador que interessa. O nível de atleta, e especialmente no caso do Gabigol, ele vem sendo assim muito elevado. E, obviamente, se isso não acontecer, e eu não estou nem falando em relação a nomes, tá? Pode ser que o Gabigol não seja contratado pelo Corinthians, aliás, é uma tendência, porque é uma operação muito difícil de ser efetuada. Mas se você baixar muito o nível de jogador, não sendo o Gabigol, não sendo alguém próximo dele, olha que a crítica vai pesar demais numa gestão que está só começando e que precisa de respaldo. Então os caras, assim, eles não se preocuparam em chegar pianinho, como a gente fala, e dizer que o clube enfrenta dificuldades, porque aí menos é mais, gente? Quando você chega num terreno que você não conhece muito bem e simplesmente fala: olha, a gente vai descobrir o que tem aqui, vamos fazer uma auditoria, vamos ver, as contas não são tão boas, mas vamos lá, vamos tentar um primeiro ano aí, chegar numa final, quem sabe conquistar um título, mas vai ser complicado, temos que liberar a folha de pagamento, liberar alguns jogadores, vamos contratar aquilo que o mercado nos permitir. Não. O discurso não está sendo esse. O discurso está sendo: voltamos a ser grandes, gigantes, o Corinthians vai voltar a ser o Corinthians, vamos criar um time para brigar com todo mundo. E o Rubens Gomes, o Rubão, fez uma frase nesta quarta-feira na Rádio Bandeirantes. Eu estava ouvindo no meu carro, fui naquelas funções de shopping, véspera de Natal, com as crianças, aquela coisa toda, estou voltando, ligo na Rádio Bandeirantes com os meus amigos lá, Alexandre Pretzel, Ricardo Capriotti e João Paulo Capelanes. Estão entrevistando o Rubens Gomes. Parei para ouvir. Quase provoquei um sinistro de trânsito quando ouço o Rubens Gomes proferir a seguinte frase, que já repercutiu em todos os portais. Abre aspas. Acabou a farra de Palmeiras e Flamengo. Fecha aspas. Na minha opinião, isso não colabora em nada, porque a gente está falando de duas equipes estruturadas que, assim, têm um grande capital financeiro, uma grande receita, e o Corinthians é tão gigante quanto esses dois? Mas o momento do Corinthians não é esse, não é o mesmo. Inclusive é de uma reconstrução que a própria gestão está chegando para fazer. E aí você decretar isso, acabou a farra de Palmeiras e Flamengo, eu acho que, primeiro,
o Rubens, o Rubão, ele só jogou gasolina e só deu munição para os rivais. Ele se importou demais com os rivais e jogou para si uma responsabilidade gigantesca. Porque a partir de agora, se o Corinthians... Não é que o Corinthians não performar, não chegar em lugar, vice-colocado, né, o vice-campeão, o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, ou chegar numa semifinal de Copa do Brasil. Não. Se o Corinthians não ganhar tudo em 2024, ele já vai tomar porrada. E vamos combinar, gente. Só ganha um e é muito difícil. E o Corinthians está chegando para competir. E beleza que seja assim. O Corinthians pode montar um time competitivo? Pode. Mas assim, cara, você garantir isso é muito arriscado, é muito perigoso. E é o que esses caras me parecem até, cara, pecando assim por uma inexperiência. No futebol, me soou essa frase do Rubão como "Ei, Real Madrid, pode esperar que a tua hora vai chegar". A chance de dar errado é enorme, de virar meme é enorme. Mas, enfim, talvez eles se garantam, eles tenham convicção de que podem construir realmente um time. E quando a gente fala, na entrevista foi muito interessante, sobre essa perda de tempo, né? 21 de dezembro. Tem a questão do dia 2 e que, a partir do dia 2, eles vão começar a fazer todas as movimentações. E que provavelmente até o início do Paulista, que é exatamente daqui a um mês, o time não esteja formado. Mas que eles vão montar um time que vai ser muito diferente da cara do time que terminou 2023. Palavras do Rubão, palavras do Augusto Melo. O Rubão deu essa entrevista à noite na Rádio Bandeirantes e o Augusto Melo à tarde para o Sport TV. E os dois falaram sobre o Gabigol, abertamente. Mas assim, abertamente. E isso me chama a atenção, porque, cara, você está colocando na pauta um nome que, se não fechar, a torcida vai cobrar. A imprensa vai cobrar e eles não estão com o menor constrangimento. O Augusto Melo, inclusive, chegou a dizer que vai se reunir com o Flamengo, mas que as conversas já existem, que existe um interesse mútuo, que o Gabigol tem a cara do Corinthians, como ele já disse, e que ele precisa respirar novos ares. Cara, eles falam isso com uma convicção que, tipo, e a gente já falou aqui, né, cara? Conversa existe, negociação existe, a renovação com o Gabigol, ela foi estancada e, segundo a ESPN, o Flamengo tinha outras prioridades, né? O Bruno Henrique, por exemplo, o contrato dele terminava agora, final de 2023, e ele tinha o assédio do Palmeiras e do Grêmio. Então eles precisavam renovar com o Bruno Henrique. Renovou até 2026. Agora, tem outros atletas ali que estão inspirando mais cuidados. O Everton Ribeiro, o Fabrício Bruno, tem o Davi Luiz, que eles estão avaliando ainda, tem jogadores que eles estão cuidando mais porque o Gabigol tem mais um ano de contrato, então eles não têm tanta pressa. Só que aí chegou o Corinthians, e o Flamengo se mostrou, digamos assim, sensível a essa conversa. E aí o Rubão, quando foi perguntado à noite, fala assim: se eu te disser que não tem conversa, é mentira. Estamos conversando, já conversamos, inclusive, foi uma conversa muito boa. E aí eles perguntaram: você falou com o Gabigol? E ele respondeu: não. Você falou com quem também? Ele: com o Flamengo. E existiu uma abertura, ou seja, existiu uma abertura por parte do Flamengo e uma vontade por parte do Corinthians. Se a coisa avançou nesse ponto, gente, é porque talvez o estágio já esteja até mais avançado. Sobre troca de jogadores, é óbvio que essa é uma operação. E o próprio Rubão, ele admite: gente, eu não posso adiantar nada porque é uma operação muito complicada de ser feita, né? É um jogador muito caro, mas, segundo o Augusto Melo, aí volto na entrevista da tarde, o Corinthians tem condições de bancar. Como? Bom, você tem cotas de televisão, você tem várias receitas e essa gestão entende, não só entende, garante que a camisa do Corinthians vai ser muito, mas muito mais valorizada do que é hoje. Que patrocínios no valor de 17 milhões de reais que compõem a camisa vão somatizar 100 milhões e que isso vai fazer com que o Corinthians consiga investir no futebol. Palavras desses hoje responsáveis, ou ainda não, né? Em breve, responsáveis pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, segundo eles, tem condições de, não sei se comprar
conseguir o Gabigol, pagar a multa rescisória, né? Não sei se o Flamengo pagou por ele 95 milhões de reais. A multa rescisória, acho que é 20 milhões de euros, mas é para o mercado externo, né? Para o mercado interno, e normalmente é muito difícil um clube reforçar rival dentro do mesmo país. Mas se o Flamengo topou conversar, e aí surgiu a informação que a gente trouxe até ontem aqui no vídeo, né? De uma sugestão do Yuri Alberto. Pô, uma troca do Yuri, que tem 22 anos, né? Um potencial e um valor de mercado até maior do que o do Gabigol, pelo Gabigol nessa troca. O Rubão foi taxativo. O Yuri não vai sair do Corinthians. Palavras do Rubão. O Yuri não está nesse negócio. O Yuri é jogador do Corinthians e não vai ser incluído na negociação. O Yuri não sai do Corinthians. Palavras do Rubão. O Fausto Vera, segundo ele, que foi outro jogador aventado, nem foi cogitado nas reuniões. Mas, né, é a informação do Rubão. A gente tem as nossas. O Fausto Vera é um jogador de interesse do Flamengo, do Tite. Então, se ele não foi, ele pode, tá? Vou deixar assim. Ele pode ser envolvido na negociação. Mas tem outros, né? Tem outros. Tem outros que podem, daqui a pouco, do Corinthians ir para lá e o Gabigol acabar parando no Parque São Jorge, ou no CT Joaquim Grava, ou na Neoquímica Arena, como queiram. Tá acontecendo, tem uma conversa. O Augusto Melo admite, o Rubão também, que eles conversaram e estão conversando com o Flamengo. E como o Augusto ainda não responde pelo Corinthians, pelo menos não oficialmente, a coisa não avançou muito mais. Então, assim, gente, é uma novela que vai se estender por mais uns dias, no mínimo até o dia 2, mas não vai ser só até o dia 2. Eu imagino que a primeira semana de janeiro, e aí tem a reapresentação dos caras, e aí será que o Gabigol reapresenta no Flamengo ou já apresenta em São Paulo? Não sei, mas no mínimo até dia 2, porque é ali que o Augusto vai conseguir sentar como presidente do Corinthians com o presidente Rodolfo Landim, com o vice Marcos Braz, Bruno Spindel, para, e aí? Vamos resolver? Vocês querem liberar? Quanto que vocês querem? Vocês querem dinheiro? Vocês querem jogador? Vamos tentar fazer uma operação aqui e, claro, que vai depender da vontade do jogador. Mas, assim, me parece, e por todos os relatos dos dirigentes do Corinthians, que é uma... Cara, é uma posição que todo mundo tá afim de fazer um negócio. O Flamengo tá, o Gabigol tá e o Corinthians também. Claro, não é um jogador barato. O Flamengo quer um ressarcimento. O Gabigol quer vir ganhando muito bem e ele quer ser a estrela do time. E quer saber também quem vem junto. Porque o Gabigol é um cara vencedor. Então, para ele trocar o que ele tem hoje no Flamengo, ele vai precisar saber, tá, mas espera aí, eu tô chegando no Corinthians e aí? Eu vou jogar com quem? Quem vai ser meu parceiro de ataque? Né? Eu vou jogar com o Yuri, o Yuri vai ser reserva, eu vou jogar com o Romero, ou vamos reforçar isso aí? Enfim, não sei. Mas são algumas exigências, obviamente, que estão sendo feitas nesse momento. Cara, estou impressionado. Eu não lembro de uma janela em que dirigentes chegando diziam tão claramente que queriam contratar um jogador sem ter, assim, uma possibilidade tão aparente. Pelo menos no que a gente sabe. Ou seja, ainda teremos muita água passando por baixo dessa ponte, por isso que você tem que estar inscrito no canal, ativando a notificação para saber de tudo, porque a cada capítulo é óbvio que eu venho contar para vocês. E nessa entrevista da tarde do Augusto Melo e também na do Rubão à noite, eles praticamente venderam o Gabriel Moscardo. Venderam. O Rubão chegou a dizer que o Moscardo falou para ele: meu ciclo acabou no Corinthians. Olha, 18 anos, 1 ano no profissional, nem isso, né? Meses. Mas ele chegou com 11 anos no clube e ele disse, meu ciclo acabou. Uma proposta de 22 milhões de euros do Paris Saint-Germain. Ele esteve em Paris agora, inclusive, com a namorada, passando férias. Provavelmente, né? As fotinhos foram na Torre Eiffel, mas fora da foto, teve uma visita. Tô elocubrando aqui, tá, gente? Não tô confirmando, não tô fazendo uma denúncia, nada disso. Tô até brincando aqui. Provavelmente ele deu uma visitada, porque é normal do turista, né? Você vai lá, ainda mais um cara envolvido com o futebol, vê o Parque dos Príncipes, né? Conhece as dependências, as instalações, de repente conversa com alguém. É óbvio que deslumbrou, né? 18 anos, pô, um clube desse porte, que tem Kylian Mbappé no time, que teve até ontem Messi e Neymar, que quer brigar por uma Liga dos Campeões da Europa. Mas o PSG não briga por Champions. O PSG é pequeno. Grana, morar em Paris, 18 anos, muito dinheiro e a maior venda da história do Corinthians. Segundo o Rubão e o Augusto Melo,
o Moscardo já está com a cabeça feita, já está com a cabeça na Europa e, portanto, não há o que fazer. O Augusto tinha dito que jogador da base teria que ser a quarta receita do clube. É algo que ele vai ter que mudar a partir de agora, porque, infelizmente, o Corinthians ainda depende, ainda sobrevive da venda de jogadores. E quando vem uma proposta de mais de 130 milhões de reais, é muito difícil você não vender. Pode ser que ali na frente o Corinthians se torne autossustentável e não precise. Seja um clube até comprador e não vendedor. Hoje não tem muito o que fazer. Então, assim, provavelmente não dá para garantir, porque no futebol, né, enquanto não está assinado, mas Gabriel Moscardo não vestirá mais a camisa do Corinthians, pelo menos, né, nesse primeiro momento, nessa passagem. E Gabigol está negociando, está conversando, confirmado agora pelos responsáveis pelo futebol do Corinthians. Comentem aqui, inscreva-se no canal e ative a notificação, porque daqui a pouco tem mais novidades sobre isso. Até a próxima. Tchau!